de pé. A nossa palavrinha será, como dizia o pastor Osmar, né? Uma palavrinha, né? Será curta. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como também divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. 2 Timóteo capítulo 1. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Pai bondoso, nos dê graça para conservar este modelo, Pai, como São Paulo conservou e aconselhou os seus discípulos, a igreja, a conservar e prosseguir dentro do modelo. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que use esse pouco de pó nas tuas mãos e, Senhor Deus, usa como queiras usar e abençoa teus filhos. Dê a eles a bênção, o batismo do Espírito Santo, a cura divina, a libertação, a revelação, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O modelo visto por João. Quando nós falamos visto por João, Apocalipse diz que João viu. Ele viu a cidade, João viu o sétimo anjo, João viu as 7 eras da igreja, ele viu era por era da igreja, escreveu o livro do Apocalipse. E João foi aquele que estava bem informado, porque ele viu tudo. Se você ler desde o capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, você vai ver que João viu tudo, né? E João é o tipo da noiva, ele é o tipo da esposa de Cristo. João é o tipo do verdadeiro cristão. João é o tipo do sangue de Jesus Cristo. João é o tipo, o irmão Brana fala naquela série de mensagens que ele prega sobre Apocalipse 4, primeira, segunda e terceira parte, e ele fala sobre João. Então aqui João, ele foi aquele que viu. Então João, o irmão Brana bem diz que ele era o tipo, ele era aquele que estava representando a esposa de Cristo. Por isso João come o livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11, profetiza outra vez. Mas João, quando ele foi para a ilha de Pátimo, depois de sair da ilha de Pátimo, ele foi para Éfeso, e ele assumiu a igreja de Éfeso em lugar de Paulo, o grande apóstolo, mensageiro da primeira era da igreja. Além de apóstolo, ele também era profeta. Então João foi para ali como o pastor, e o profeta disse que quem congregava ali era Maria, que era mãe de Jesus, e muitos outros irmãos que também conheceram Jesus, que andaram com Jesus. Então João já estava bem velho, ele partiu dessa vida com a idade de 100 anos, ele foi o único apóstolo que foi martirizado. Tentaram matar, mas não conseguiram, né? Porque foi aquele que não viu a morte. A morte, assim que eu digo, do martírio, né? Ele morreu de morte natural. Então, eu gostaria de ler com vocês aqui, na Era de Esdras 107. Falando de modelo, estamos lembrando que Moisés, ele construiu o tabernáculo no deserto de acordo com o modelo que ele viu no monte, de acordo com o modelo que ele viu ali no Monte Sinai. Deus disse para ele para fazer tudo de acordo com o modelo.
até o material para ser usado no tabernáculo, Deus falou com Moisés. Ele não podia colocar outro tipo de material. É como a arca de Noé, não podia colocar outro tipo de madeira. E era exatamente uma madeira que a ciência daqueles dias desaprovava. Dizia que não flutuava aquele tipo de madeira na água. E Moisés fez o tabernáculo no deserto de acordo com o modelo que foi mostrado. Agora veja que João também viu a cidade, a santa cidade. E a santa cidade, ela representa a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, quando ela está descendo do céu. Todos esses pequenos pontos, né? Na era de Esmirna, e para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Ele tem que estar o quê? Cheio do Espírito para ouvir a revelação daquela era. Nenhum outro pode. Não, senhor. Eles não o podem, porque isso é exatamente como Paulo disse em 1 Coríntios 2, 6 e 16. Ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Quando Deus não está falando, nós também não falamos, porque há tempo para falar e há tempo de Salomão para ficar calado. Eclesiastes capítulo 3. Então, mas onde ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. Agora, Deus falou nesse dia, Deus está falando, então nós temos que falar. Ele disse a João: come e fala e profetiza. Então você também é João, você também tem que comer esse livrinho e falar, profetizar outra vez. Ele nos fala da evidência, ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teríamos o mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas esse mestre era um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não teria ouvido a verdade e a recebido pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. Este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Veja que Deus não trabalha no exterior, Deus trabalha no interior do homem. Ele trabalha dentro. Deus não olha a aparência, Deus olha o que está dentro de você. Foi o que Deus disse para o profeta Samuel: porque atentas para a sua aparência. Eu tenho rejeitado. Deus não vê como vê o homem. Às vezes nós vemos, julgamos, mas Deus vê totalmente diferente. Totalmente. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que pedir o Espírito Santo para ver através dos nossos olhos, pensar através do nosso coração. Aqueles que foram cheios do Espírito Santo ouviram a palavra, receberam-na e viveram por ela. Os que não tinham o Espírito ouviram-na como homens carnais. Veja só, podia baixar um pouquinho? Dá um pouquinho de microfonia. Veja, os que não tinham o Espírito Santo, eles ouviram a mensagem como homens carnais. Por isso arrazoaram, por isso rejeitaram a palavra, não receberam o mensageiro que Deus tinha enviado, porque eles eram carnais. Deram-lhes uma interpretação errada e continuaram na incredulidade, continuaram no pecado, por serem carnais. Todos ouvem a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a igreja carnal vai entender errado. A igreja carnal vai julgar errado. A igreja carnal não vai aceitar Apocalipse 10, 8 a 11, porque ela é carnal. Mas a igreja espiritual,
ela vai saber que aqueles 4 versículos estão em cumprimento hoje com a esposa. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Veja o modelo. Moisés fez o tabernáculo de acordo com aquilo que ele viu lá no monte. Já pensou que se Arão dissesse: não, Moisés, esse tabernáculo desse jeito que você está fazendo aí não vai dar certo. Se Miriam viesse como profetisa e dissesse: Moisés, isso aí não vai dar certo assim, usar pele de texugo, isso e aquilo. Eles nunca tinham um lugar de adoração. Mas Moisés disse: estou fazendo de acordo com aquilo que eu vi lá em cima. Moisés não foi pela mente do seu irmão, pela ideia da sua irmã. Às vezes a igreja, às vezes as famílias vão pela ideia de terceiro. Você não deve criar os seus filhos pela ideia de terceiro. Você deve criar de acordo com a palavra de Deus que Ele tem nos trazido. Como Moisés fez, exatamente de acordo com o modelo que ele viu ali, e em cada era. Como é que Irineu seguiu com o mesmo modelo da planta que tinha Paulo? Como é que faz um construtor? Ele pega aquela planta do arquiteto, do engenheiro, e ele tem que fazer de acordo com a planta. A bitola do ferro. Agora, se ele diminuir, cedo ou tarde aquele edifício vai cair. Se ele diminuir também o cimento, a areia, cedo ou tarde vai cair. Pode passar 20, 30 anos, um dia ele cai, como tem caído muitos por aí, porque eles não fizeram de acordo com a planta. Tem uma planta, o construtor tem a planta. O construtor é aquele que vai construir. Ele tem que saber ler aquela planta. Ele tem que saber o ferro que ele vai colocar ali naquela sapata, naquela fundação, porque a casa vai ser de 4 andares, senão ela vai cair, cedo ou tarde. Você vê a engenharia de trânsito, as nossas estradas cheias de buracos, porque eles não foram de acordo com o modelo para preparar o asfalto. Aí nós temos estradas cheias de buraco. É aquele negócio de economizar e roubar do patrão, roubar do governo. Aí prejudica o povo. E assim, Apocalipse capítulo 22, verso 17, 18 e 19, se alguém tirar uma palavra dessa profecia, a sua parte será tirada do livro da vida. Se alguém acrescentar, veja que você não vai acrescentar uma colher de cimento a mais, o engenheiro colocou ali, as pragas serão acrescentadas sobre ele. Eles acrescentaram, pegaram a planta que Brano deixou. Brano deixou a planta dos 7 selos, dos 7 trovões, e começaram a mexer na planta, dizer: olha, esse aqui não cumpriu, aquele outro não cumpriu. Você está vendo que tanta divisão, que tanto problema, que tanta confusão tem na terra hoje? Agora, quando Deus mandou um construtor, João não mexeu. João colocou a medida certa do cimento, a bitola certa dos ferros. João chegou e disse, ele subiu para o novo nome, BRANHN, perfeito, é perfeição. Ele fez de acordo com o modelo dos selos. A mensagem é de uma só pessoa.
ele saiu do trono, o trono ficou fumegando. Você viu a confusão que deu quando João começou a trabalhar de acordo com o modelo, de acordo com a planta dos 7 selos, das 7 eras? Você viu os outros construtores que estavam construindo? São Paulo disse: veja como edifica. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que foi posto, mas veja como você edifica. A igreja tentou edificar com o Pai, Filho e Espírito Santo no ano 325 depois de Cristo. O que aconteceu? Veio os luteranos alterar a planta, veio os wesleyans mexeram na planta, veio os pentecostais mexeram na planta. Então, aquele prédio foi rejeitado. No momento da prova, ele não aguentou o impacto das águas, porque ele foi feito sobre areia. Não aguentou o impacto das águas. Mas aquele que foi construído na rocha, deu enchente, subiu nos rios, deu contra aquela casa, e ela nem se abalou, porque aquela casa foi feita de acordo com a planta. Assim a nossa casa espiritual, ela tem que ser feita de acordo com a planta. Olha Salomão, quando ele edificou o templo, ele mandou buscar as madeiras longe. Ele tinha todo o desenho, ele tinha todo o projeto. Ele não buscou madeira barata. Os homens cortaram madeira lá na floresta. Você vê que quando eles começaram a edificar, não se ouviu nenhuma batida de martelo, não se ouviu um barulho ali dentro. Eles trouxeram as madeiras, elas foram se encaixando. O 7º selo, houve silêncio quando ele se abriu, porque quando o 7º selo se abre, era o momento que está se encaixando. As peças estão se encaixando. Nós somos membros desse corpo. Às vezes nós queremos barulho. Barulho é foi lá na floresta, na hora que foi derrubar as árvores, na hora que foram serrar, na hora que foram aplanar, foi lá fora. Eles não planearam ali dentro. Ali dentro não houve nenhum movimento pentecostal, nenhum movimento metodista, não. Dentro desses selos é onde ele encaixa. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Estava lembrando de uma história, lembrando conta da mensagem, em nome de Jesus. Um homem que estava construindo um barco, e ele comprou o material, e alguém passou e disse: ei, não se faz barco assim. O barco se faz assim. O outro passou, deu outra ideia. Ele até achou que a ideia estava boa, e ele começou a construir aquele barco com ideia de terceiro. Começou a usar outro tipo de material. O dia que ele colocou o barco na água, o barco afundou. Ele tinha a planta, ele deixou a planta de lado. Então ele foi fazer outro barco. E começou a fazer de acordo com o modelo, de acordo com a planta. E quando ele começou a fazer, passou alguém e tinha uma ideia. Ele disse: olha lá no quintal. Aquele lá foi construído com ideia de terceiro. Veja no que deu, que coisa mais horrível. Agora esse aqui é de acordo com a planta. Eu parei para ouvir vocês. Meus irmãos, o irmão Branda disse: eu nunca tive que me retratar do que eu preguei. Nunca paguei uma fita. Nos últimos dias, eu mandei esse parágrafo para o pastor Osmar. E eu disse: o senhor nunca se retratou, o senhor nunca pagou uma fita, sempre estava com a mensagem na mão, pregando e provando. O bom construtor
Mas os americanos não colocaram material, por isso veio confusão, né? Porque tinha uma promessa. O irmão Branham disse: eu não respondo por essa geração, haverá um outro homem depois de mim, que seria Apocalipse 10, 8 a 11, comendo o livrinho e profetizando outra vez, colocando o material que Branham deixou. Deixaram o selo de lado, mexeram no selo, adulteraram, mexeram nas traduções. Mas Deus tinha alguém que tinha comido o livrinho. Agora, quando Deus encarna-se em você, você recebe aquela fé rápida, que é o batismo do Espírito Santo. Nada te muda. Não existe nova tradução. Esse dia alguém estava me dizendo: irmão, agora nós temos uma nova tradução da Zera, é diferente da voz de Deus. Irmão, eu não preciso de nova tradução, não preciso de Bíblia nova. Não, o Papa quer trazer uma Bíblia de acordo com a ideia dele. Eu não preciso de sua Bíblia. Eu já comi ela, eu já tenho ela, eu sou ela. São Paulo diz que nós somos a carta escrita, conhecida e lida por todos. Oh, que Deus assim te dê graça, te abençoe